Programa Repórter Saúde está no ar e mais uma vez o nosso tema é sobre qualidade de vida. E para conversar sobre qualidade de vida, o nosso convidado de hoje é o médico nutrologista e termologista clínico, Dr. José Haddad Júnior. Dr. Haddad, para as pessoas de hoje em dia, que têm uma vida normalmente estressada, esse que é o termo que as pessoas falam, né? A base de uma boa saúde começa por onde? Começa pela boca e é pela água. Uma boa água é importante para o dia a dia da pessoa. Hoje em dia tem pessoas que podem ter intoxicação por água. Existe descrito na medicina vários verdadeiros compêndios sobre a água. E isso não é de hoje e nem do século passado. Isso a humanidade inteira tem todo um histórico dizendo sobre os cuidados da água. Até no tempo do Império Romano houve até problemas como botar fogo em Roma foi devido à intoxicação por chumbo devido à água que vinha das montanhas por cima dos aquedutos. Então a intoxicação por metais pesados é frequente e não é de hoje, é de muito tempo atrás. Dr. Haddad, Hipócrates, o pai da medicina, já dizia há muito tempo atrás que o seu remédio deve ser o seu alimento e o seu alimento deve ser o seu remédio. Explica isso para a gente um pouquinho. Pois é muito importante que as pessoas tenham uma visão de que todo alimento nosso, ele vai participar do nosso pensamento no dia seguinte. Isso, desde a antiguidade, eles dão um grande valor para essa importância dos elementos nutricionais. Hoje em dia nós subdividimos em grupos, né? Se a gente ficar somente olhando o que nós vamos comer das verduras, das frutas, das feiras, etc., não é o suficiente. Então nós temos que verificar que nós temos outros problemas, outros fatores que interferem. Então nós temos que olhar tanto no macro, a nível geral da alimentação, mas também no micro, a nível microcelular, alimentos a nível celular. Bom, quando se fala em nutrição, normalmente as pessoas pensam mais na questão do alimento sólido. Na sua primeira resposta, o senhor falou da importância da água. Então, quando se fala em alimentação completa, nós não podemos esquecer do líquido, então, no caso da água. Sem dúvida, a água faz parte de todos os alimentos. Muitas pessoas se abastecem longamente somente através dos alimentos, da água dos próprios alimentos. Mas é necessário um complemento disso. A grande maioria das pessoas precisa de um complemento de uma água extra. E essas águas têm que estar sob um pH alcalino adequado, tem que estar longe de bactérias, de outros elementos que possam intervir na vida da pessoa. Hoje os rios, a nossa base onde nós vamos pegar a água, né, para ser tratada, está uma poluição enorme, né? Sim, olha só, existe um caso de poluição realmente importante. Existem poluições provocadas pelo homem, o que não é uma grande fatia da verdade. Existe todo um bafafá dizendo que é culpa do homem, não é verdade. Existem poluições também devido a, por exemplo, vulcões, ligações de lençóis freáticos de grande profundidade, em que entram contatos com enxofre, com outras substâncias em jazidas. Isso existe. Tá? E muitas vezes a gente acha que está vindo de uma indústria, não sei o quê, e não é. Né? Então existe uma grande distribuição disso. Agora nós temos que ir atrás e verificar de cada água ou de cada região como equilibrar isso, ou como evitar esse problema. Existem parâmetros básicos que nós devemos ter, daquilo do pH, a quantidade tolerável sobre partes por bilhões em moléculas, que a água tem que ser analisada. As universidades e várias empresas fazem esse trabalho. Normalmente nós temos já empresas mais avançadas que já são mais práticas, e elas podem partir para uma qualificação de uma água em que se torna mais econômica e mais viável no dia a dia. Né? Então nós temos condições de melhorar isso. Bom, mas hoje é um hábito da população, pelo menos nos grandes centros, de tomar água mineral. Hoje estão aí os garrafões de 20 litros e a gente observa todo mundo andando com a sua garrafinha de plástico para tomar sua água. Nesse tipo de costume, nesse tipo de hábito, é saudável ou o senhor coloca alguma objeção? Não, eu não coloco objeção direta em cima disso, mas ela não é adequada. Por quê? Porque primeiro a água fica parada. Tá? E normalmente o pessoal fala assim, mas e aqueles filtrinhos antigos de barro? A água não ficava parada. Ela fazia sobre um gotejamento natural e tinha sempre carvão para ser uma forma de filtragem. E isso tinha o seu resultado.
Hoje nós temos técnicas mais avançadas e melhores nessas condições. O plástico, como que o senhor vê o problema do plástico hoje no armazenamento? O plástico, ele é um produto do petróleo, tá? E ele é um polímero que ele tem como um dos metais pesados dentro desse polímero é o tálio, tá? O tálio é um elemento metal pesado, tá? Que interfere na cognição. E ele compete com o chumbo, compete com o cálcio, compete com outros elementos. E isso pode vir a acarretar problemas neurológicos também nas pessoas. A não ser outros problemas maiores, macro, que podem atingir também questões renais. Mas a gente percebe então que a água normalmente é uma água mineral, você toma de garrafinha, toma o seu copo de água e está resolvido o problema. Então o senhor está querendo dizer que não é somente tomar água pura e simplesmente, a gente tem que tomar um cuidado até na escolha da marca, do tipo da água. Isso, tem que ter todo um cuidado com a marca ou com produtos que lançam no mercado. Tem que escolher marcas que tenham um fundamento científico estudado, estudar o tamanho das bactérias que vão ser filtradas, como vai ser o mecanismo disso. E se tem algum outro fator que pode ser somado, por exemplo, a ozonioterapia, a ozônio dentro dos filtrantes. Bom, as pessoas normalmente escolhem o seu refrigerante, não vamos falar que isso é bom ou se é ruim, escolhem a marca do seu refrigerante, a marca de repente da sua cerveja ou do seu vinho, e no caso da água mineral, a primeira que aparecer leva. Pois é, isso acontece muito, tá? É uma questão de comodismo, de valorização da própria pessoa. Então muitas vezes a pessoa não tem esses cuidados, isso é péssimo, tá? Então a gente não aconselha isso, tem que escolher coisas mais adequadas. Então, o senhor está dizendo que uma água é diferente de outra. Uma marca de uma água, uma fonte de onde se invasa aquela água pode ser diferente da outra. E o que ela pode realmente ter de diferente na fisiologia do organismo? Olha, realmente, e essas diferenças, elas são enormes. Tá? Tem uma diferença muito grande, tem uma diferença no funcionamento geral. Por exemplo, eu faço aqui na clínica vários tipos de tratamentos. Um deles é exatamente de retirada de metais pesados. Tá? E esses metais pesados, grande parte, eles vêm através da água. Esses metais pesados que vêm através da água, tá? Eles só saem com produtos químicos especializados e bem conhecidos na medicina. Então eu utilizo isso, trato isso. Porém, metais pesados que vêm através de outros alimentos, como biológicos, tá? Já são mais difíceis de tirar. Mas não é impossível. Tem outros tratamentos que a gente faz também, mas tem que ser tudo dosado. Então, normalmente ele faz dosagem ou de unha, ou de cabelo, ou de uma biópsia local, ou algumas dosagens de alguns metais do sangue. A gente consegue detectar e verificar. E muitas vezes, pela própria estatística, consegue saber se é da água corrente do dia a dia da pessoa ou se é de outro mecanismo. Isso é por estatística, não é uma comprovação 100%. Um colega seu chamado Dr. Lair Ribeiro fala que tem água que não hidrata. É possível isso? Isso é verdade. Não hidrata e faz hipertensão. Existe um compêndio no Harrison, é um dos papas da medicina interna, tá? Isso é muito bem conhecido. Existe um capítulo somente sobre intoxicação por água. Pessoas que tomam água e têm intoxicação. E intoxicação são graus diferentes e formas diferentes. E tem água que não hidrata mesmo. O Brasil é um país continental, nós observamos que no Nordeste tem uma água conhecida como água ácida, onde você observa no rótulo pH 5, pH 4,5. Aqui no sul do país já é uma água que tem um pH um pouco mais elevado. Explica pra gente essa diferenciação e o que quer dizer um pH ácido para o organismo humano. Bom, o pH ácido, ele não é um pH ideal, né? Ele não é um pH ideal. Por quê? Porque a água ácida, ela pode vir com elementos e vão fazer competições nutricionais. Essas competições vão fazer uma desordem. Seja ela, por exemplo, no campo neurológico, ela vai fazer mudanças do comportamento da pessoa. Ela pode fazer alterações de mania. E muitas vezes as pessoas pensam assim que aquilo é o jeito da pessoa, é por causa da avó dela, não sei o quê. E muitas vezes está ligado com a água. Muitas vezes nós utilizando outros elementos para mudar o pH do sangue, modifica-se o comportamento da pessoa. Isso existe. Tá? Muita gente fala assim, mas isso aí no dia a dia isso não aparece. Não aparece porque eles não olham com lupa. Eles olham somente uma coisa superficial, mas isso dá uma diferença. Já essas águas ácidas do Nordeste ou de algumas outras regiões, aqui no Sul também tem um pouco. E essas águas, elas não são adequadas. Isso vai ter problemas com isso. Entendeu? Já uma água mais próxima de 7, 7,2, 7,1, um pH levemente alcalino, já começa a melhorar próximo do fisiológico.
Tá? Uma água mais alcalina, ela vai facilitar outras reações no organismo, também facilitando a recuperação das pessoas. Nós estamos conversando com o médico nutrologista, Dr. José Haddad Júnior, e no próximo bloco você vai entender o que acontece quando você toma um líquido ácido, por exemplo, um refrigerante. O que vai acontecer no seu organismo? No próximo bloco. Estamos de volta com o programa Repórter Saúde e o nosso tema de hoje é a base da sua qualidade de vida. A base da sua saúde tem a ver com água. E para conversar com a gente a respeito deste assunto muito importante, que às vezes as pessoas não dão o devido valor, o médico nutrologista e termologista clínico, Dr. José Haddad Júnior. Dr. Haddad, quando a pessoa então toma uma água ácida ou comumente também um refrigerante que é ácido por natureza, o que acontece no organismo que acaba atrapalhando